Certo, gente, já estamos de volta com a nossa programação Novo Dia, aqui pela Rádio Renascer HD, e nesse momento nós iremos para o nosso quadro A Reflexão do Dia. E na nossa reflexão de hoje nós iremos falar sobre o tema libertação na Bíblia. Vamos ver, queridos, juntos o que a palavra de Deus nos fala a respeito sobre libertação e qual é a direção de Deus nessa manhã de hoje para nossas vidas. Como nós possamos passar por esse processo de libertação em nossas vidas. Louvado seja Deus. A palavra que se apresenta para nossas vidas nesse momento, queridos, está no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E a palavra de Deus, ela nos diz exatamente o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. São essas as palavras que o Senhor Jesus utiliza para nos mostrar de como nós devemos nos libertar de forma verdadeira. Para que a libertação em nossas vidas venha acontecer, o nosso Senhor Jesus, ele nos dá uma direção. E são essas as palavras que o próprio Senhor Jesus, ele diz para mim e para você nesse momento. Que nós devemos conhecer a verdade, para que a verdade ela venha nos libertar. Bom, queridos, o pecado entrou na humanidade trazendo um aprisionamento muito grande. E com ele também veio o pecado e aprisionamento e morte. A todo custo, de forma consciente ou de forma inconsciente, o ser humano, ele busca, louvado seja Deus, a sua liberdade. Ele busca tentando se livrar das correntes do pecado. Mas, claro, pelos nossos próprios esforços, isso é impossível. Somente o nosso Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele é o único capaz de trazer a liberdade de forma verdadeira para nossas vidas. Talvez alguma pessoa já deve ter passado por essa situação. Talvez você já se sentiu preso a alguma coisa, a alguma situação, ou comportamento errado, ou algo que tira a sua paz e que te impede de viver uma vida que agrada a Deus. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante a essas duas situações, de estarmos em alguma situação e que nos impede de viver uma vida que agrada a Deus, de estarmos aprisionados no pecado, de estarmos presos a situações em que nossas forças físicas, por mais que a gente lute, por mais que a gente tente, a gente não consegue se libertar dessa situação. O pecado, ele nos traz exatamente esse tipo de aprisionamento, onde nós tentamos fugir, tentamos nos libertar e nós acabamos que não conseguimos, porque nós mesmos, com as nossas próprias forças, nós não conseguimos nos libertar do pecado. Mas claro, quando Jesus ele entra na sua vida, quando Jesus ele entra na situação, é nesse momento que a libertação ela começa a acontecer. O processo de libertação ele começa a acontecer em nossas vidas. Lembra de quando o povo do Egito vivia aprisionado nas mãos dos egípcios? A Bíblia diz que por 430 anos o povo de Israel estava aprisionado nas mãos do Egito. E Deus, ele escolhe o povo de Israel para libertar daquela situação e mostrar através do caminho como eles deveriam sair daquela situação, tirando eles das prisões do Egito e mostrando um caminho novo, mostrando uma direção nova. Ou seja, o processo em fugir do Egito, ali no processo do deserto, era o momento em que Deus estava mostrando a verdade para o povo, mostrando como eles deveriam se comportar para que eles pudessem chegar na Terra Prometida de forma que eles já estivessem preparados para entrarem na Terra Prometida, de forma santa, de forma que agradasse a Deus. E assim também acontece em nossas vidas hoje, queridos. Através desse versículo que o Senhor Jesus nos mostra, que somente através de conhecermos a verdade é que nós podemos conseguir nos libertar das correntes do pecado.
Lembra quando você estudava na época da sua escola? Toda vez que a professora passava uma atividade e você fazia de forma errada, enquanto você não conhecesse de como fizesse de forma correta, você sempre ia fazendo de forma errada. Então, a partir do momento em que a professora ou o professor ele começa a te direcionar para que você faça de forma correta, então é conhecendo a forma correta de fazer é que você acertava. E assim é na nossa vida espiritual hoje, para que a gente possa se libertar das correntes do pecado, para que a gente possa se libertar das correntes que nos aprisionam. O pecado nos aprisiona somente conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus, tendo o hábito de conhecer a palavra do Senhor. É porque quando nós conhecemos a verdade, quando nós temos o hábito de exercer e de compreender a verdade, é ali que começa o seu processo de libertação. É nesse momento em que nós começamos a sair das prisões do pecado. É quando Jesus começa a entrar de forma verdadeira na sua vida. Somente Jesus é capaz de nos libertar do pecado. Somente Jesus tem a capacidade de entrar em nossas vidas e nos tirar das correntes do pecado. Porque foi esse o propósito de Jesus. Jesus ele veio para nos livrar da condenação do pecado. Uma vez que quando o pecado entra, ele aprisiona o ser humano, Jesus ele entra para desfazer as obras do pecado, para desfazer as obras do inimigo, para desfazer tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. E é nessa hora que o processo de libertação ele começa a acontecer na sua vida. Então, queridos, a você que nesse momento nos acompanha, você que nesse momento está conosco, nós precisamos conhecer a verdade, precisamos conhecer a palavra do Senhor. O hábito de exercer o conhecimento da palavra de Deus precisa estar em nossas vidas, porque como o Senhor Jesus disse naquele dia, e assim ele diz exatamente para mim e para você hoje, é que através de conhecer a verdade é que nós possamos nos libertar. É conhecendo a verdade que nós estaremos libertos. É conhecendo a verdade que nós estaremos livres da condenação, livres das correntes, livres da prisão que o pecado traz sobre as nossas vidas. Então você que nesse momento nos acompanha, eu quero orar junto com você com base nessa palavra de hoje e pedir a que Deus venha entrar em nossas vidas e que a palavra do Senhor venha ser revelada para que a gente possa conhecer a verdade de Deus, conhecer a verdade do nosso Senhor Jesus e assim nós estarmos livres do pecado, que a libertação venha acontecer em nossas vidas através da palavra do Senhor. A você que nesse momento está conosco, feche seus olhos aonde quer que você esteja. Se você puder, feche seus olhos e eu quero orar junto com você. E vamos unir a nossa fé em uma só fé ao nosso Senhor Jesus nesse momento, para que a gente possa fazer esse grande pedido ao nosso Deus, para que Ele venha entrar com a verdade em nossas vidas, para que a verdade do Senhor, a sua palavra, esteja em nossos corações, para que a gente possa estar de forma liberta verdadeiramente em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos comigo e vamos falar com Deus. Senhor Deus e meu amado Pai que estás nos céus, ó Deus, nesse momento, Pai, nessa hora, eu quero levantar esse clamor em oração, meu Deus, e unindo, meu Pai, a nossa fé, unindo, meu Deus, a minha fé com a fé de todos que nesse momento estão nos acompanhando aqui pela Rádio Renascer HD, pelo programa Novo Dia. Que assim, meu Deus, como a palavra que o Senhor nos traz nessa manhã de hoje, o ensinamento e a direção que o Senhor nos diz, que somente conhecendo a verdade é que nós podemos estar libertos de forma verdadeira do pecado. Então, meu Deus, que essa verdade venha a ser revelada, Senhor, para todas as pessoas que nesse momento estão conosco, ó Deus. Nós sabemos e o Senhor nos afirma que é somente conhecendo a Tua verdade que nós estamos libertos da condenação do pecado.
É quando o Senhor Jesus entra nas nossas vidas, quando nós conhecemos a verdade, é quando nós estamos dando oportunidade para que o Senhor Jesus venha estar entrando com a libertação em nossas vidas. Nós não queremos, meu Pai, estar mais aprisionados, Senhor. Nós não queremos mais estar presos à condenação, à prisão que o pecado traz em nossas vidas, Pai. Se existe, meu Deus, nesse momento alguém, Senhor, que se encontra nessa situação, se existe, meu Deus, alguém que se encontra, meu Deus, nesse momento preso nas correntes, meu Deus, do pecado, preso, meu Deus, na situação em que ela tenta com as suas próprias forças se sair dessa situação, sair desse pecado que afasta o Senhor e ela não consegue, meu Deus, eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha intervir nessa situação. Que a palavra que o Senhor traz nessa manhã de hoje, meu Deus, venha trazer um alerta, uma direção, para que, conhecendo a verdade do Senhor, essa pessoa possa ser liberta, Senhor. Liberta, Senhor, das correntes que o inimigo aprisiona a vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus pode entrar com a libertação, Pai. Somente o Senhor Jesus pode entrar com a libertação na vida dessa pessoa. Então, meu Deus, nesse momento eu quero decretar sobre a vida dessa pessoa, meu Deus, uma vida liberta, uma vida livre da condenação do pecado, uma vida agora, Senhor, que agrada ao Senhor, uma vida livre, meu Deus, para servir ao Senhor, uma vida livre para servir e fazer a vontade de Deus. É no nome do Senhor Jesus que eu oro, meu Deus, intercedendo por todos nós, meu Pai. Que a palavra do Senhor venha sempre estar presente em nossas vidas, para que nós podemos conhecer a verdade do Senhor e assim a cada dia, Senhor, estarmos libertos das correntes do pecado, libertos da prisão que o pecado traz sobre as nossas vidas. É isso que eu desejo sobre a vida de todos os ouvintes, é isso que eu desejo sobre a minha vida e a todos que nesse momento nos acompanham. Ó Pai, abençoa, meu Deus, a vida de todos nesse momento, nessa manhã de hoje. É no nome do Senhor Jesus que eu declaro as bênçãos do Senhor sobre o lar, sobre a família, sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que esse versículo de hoje venha se cumprir, meu Deus, e fazer parte de nossas vidas, para que através dessa palavra nós possamos ter o hábito, meu Deus, de conhecer e ler e fazer a vontade do Senhor, para que somente assim o Senhor possa entrar em nossas vidas e nós estarmos libertos do pecado. Libertos, meu Deus, das correntes do pecado. Eu oro, meu Deus, pedindo ao Senhor nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e também com fé te agradeço. Amém. Louvado seja Deus.